São 7 horas e 57 minutos, seguindo com o nosso T-News. Muito bom dia para você. E como todos sabem, ontem nós tivemos um dia atípico, uma programação diferente, voltada especialmente para nossa amiga e jornalista Valéria Belafronte. E hoje ele volta aqui na programação, Maurício Valente, Dr. Maurício Valente, criador da reprogramação biológica, para falarmos sobre ciclos. Bom dia, Maurício. Oi, Carla. Bom dia, querida. Bom dia, ouvintes da T, queridos amigos também aí das mídias sociais, Carlinha. Estamos aqui. Isso aí, seguindo, né, Maurício? Seguindo. Para falar sobre esse assunto, que alguns ciclos são realmente mais difíceis de serem encerrados, outros mais difíceis, dolorosos, outros mais fáceis. Como que nós devemos olhar para esse processo, Maurício? Esse tema é muito oportuno, né, Carla? Depois do que tivemos ontem, né? Sempre quando a gente perde alguém muito amado, próximo da gente, algumas reflexões podem ser feitas, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar historicamente, vamos criar uma linha de raciocínio, né? Vamos criar uma linha de raciocínio. Nós somos criados com muitas ilusões, cara, durante a vida. Existe uma frase antiga que as civilizações antigas chamava-se memento mori. Memento mori é uma língua latina que significava assim, ó, lembre-se de que você vai morrer. Memento mori. Essa frase, nas civilizações antigas, era escrita em tudo quanto é lugar, cara. Era escrito na parede, aonde você ia... Para que fosse lembrada. Para que fosse lembrado. Realmente. Exato. E por que se queria lembrar? O povo era louco? Será que gostava de sofrer? Não. Não é isso. É porque quando você se lembra que você um dia vai morrer, você se lembra da vida, né? E do verdadeiro valor da vida. E isso se perdeu durante a civilização, conforme a gente foi ficando tecnicamente mais moderno, né? As civilizações, a gente se perdeu um pouco nisso. E hoje a gente tem muitas distrações, muita ilusão. Na verdade, o mundo está muito materialista, você pode perceber. Você faz um planejamento do dia, você faz um planejamento sobre o que você tem que fazer, o que você tem que pagar, o que você vai ter, né? Você não, a maioria não coloca no seu planejamento contatos, realmente essência, estar com pessoas, curtir. Claro que existem pessoas que fazem isso, existe exceção, né? Existe uma teoria muito bonita que eu gosto desde Roma antigo, que se chama a teoria do impacto. A teoria do impacto diz, é no contraste que nasce a consciência. Então, olha que bonito isso. É no contraste que nasce a consciência, a teoria do impacto. Então, significa assim, é no contraste da vida e morte, é no contraste da vida e da morte que, tecnicamente, nós teríamos que dar valor à vida. Porque exatamente você saber que a gente não está no controle, né? O que aconteceu com a nossa amiga Valéria foi exatamente isso, né? Sim. A gente não está em nenhum momento no controle. E a pergunta que a gente às vezes faz vivemos o mais intensamente possível que tinha que viver com essa situação? Com a própria Valéria, os familiares, né? Se tiveram contato, porque a morte, ela só deveria nos lembrar da vida, né? Isso não significa que nós não vamos sofrer, cara. O sofrimento vai vir, né? Ontem a gente sabe o dia que a gente passou, tá? Mas quando você tem essa consciência do que é uma resiliência e do que é uma impermanência, tudo tende a se restaurar com muito mais facilidade. Então, por exemplo, a resiliência é um termo que foi usado pela física clássica. É a capacidade de um corpo, quando ele é um corpo físico, quando ele é deformado, ele voltar ao seu estado inicial. A psicologia usou isso para definir a resiliência, a capacidade que a gente tem de superar problemas, né? De ter passado por um evento e estar aqui de novo subindo e crescendo. Porém, a resiliência por si só não é suficiente. A gente tem que compreender mais que tudo é impermanente. E a gente não deve lutar muito contra os ciclos natural da vida. O ciclo natural da vida é nascer, crescer e morrer. Isso é para tudo. É a certeza que nós temos. Tudo é impermanente. Isso não significa que quando eu perder uma pessoa que amo, eu não vá sofrer, como aconteceu ontem, para todos nós. Porém, o saber voltar logo, se reestruturar a resiliência, sabendo que tudo é impermanente e fazendo com que esse exemplo da Valéria, e você que às vezes perdeu algum ente querido aí próximo de você, essa pandemia, né, que trouxe muito isso, é saber que tudo na vida, a gente às vezes tem muitas angústias, Carlinha. A gente vive angústia porque a gente se angustia porque a gente acredita que tudo que a gente ama deveria ser interno.
né? Mas não vai ser. Então, no fundo, o que vale a pena é o tempo que a gente fez com isso. É o tempo que a gente fez quando valeu a pena estar junto e quando foi possível estar junto, né? Então, quando você para pensar nesses valores, a gente volta para a essência do homem, que é a essência divina, é a essência da conexão com a natureza, né? Então, ontem foi um dia de muita reflexão para que a gente pense realmente nos nossos valores, né, Carla? E segue sendo, né, Maurício? É. Depois disso, de um dia muito forte, muito triste, né? Isso acontece, infelizmente, família em todas as famílias, perdão, e diariamente, né? E infelizmente a gente precisa seguir. E a tristeza, infelizmente, vai estar junto com a gente. Vai fazer parte. E qual que é o aprendizado, né, cara? Sim. Qual que é o aprendizado? Porque tudo na vida nós temos que tirar um aprendizado. Esse é o processo evolutivo. E aceitar também. Isso, a resiliência. Esse é um processo fabuloso. Tudo é impermanente. Perfeito. Então, ontem choramos, ontem sofremos bastante, foi doloroso, como tantos aí perdem seus entes. Mas a vida continua. Como disse a doutora Deise Rosa ontem aqui, nós não podemos parar. Não podemos estacionar, né? Mas também vamos fazer disso uma coisa bacana, né? Vamos fazer valer, né? Com os que estão vivos. É entender a morte pela vida, né? A morte, ela dá um grande valor à vida. Se a gente estiver atento para isso, sobre a convivência de pessoas que gostam. Você sabe que vai ser impermanente, não vai ter para sempre, né? E isso é uma coisa que faz a gente muito crescer, cara. E o ser humano, ele está muito desvirtuado, com bens materiais e muito apegado ao ego, muito apego. Por isso que pessoas ficam de luto, às vezes, uma vida inteira. Não conseguem sair dos seus lutos por causa do apego, viu, Carla? O apego é uma coisa muito do ego. E gera consequências também, né, Maurício? Porque o não aceitar o término de um ciclo pode, de alguma forma, impactar a saúde física e mental. Nossa Senhora, enormemente, né? Ontem eu falei um pouquinho, né? Você pode ter problemas, desde se você tiver raiva de um processo de morte, você tem problemas gástricos dos piores, problemas de garganta, problemas pulmonares, né? Dores em pescoço, se você achar na coluna cervical, se você achar que tudo isso foi uma baita de uma injustiça. Sim. Olha só, nossa, aquela pessoa morrer foi uma injustiça. Você briga com a natureza, que a natureza já nos mostra o que é, né? Os ciclos da natureza, e a morte, ela faz parte de um ciclo. Então vamos aproveitar quem está vivo e vamos curtir o máximo seus filhos, seu marido, curte o máximo, muda um pouco seus valores, sabe? É importante o dinheiro, né, para você sobreviver, mas assim, muda um pouco seus valores, porque a morte, ela vai chegar, né? Ela vai chegar para nos ensinar, ela vai chegar como um fim de um ciclo, tá? E a gente precisa estar como o homem na sua plenitude, nós precisamos estar mais conectado com a essência, cara. Para que a gente possa lidar melhor com essas coisas, né? Sair mais do materialismo. Eu li um artigo muito interessante, que eu falei assim, o homem é um ser tão estranho, que é um ser dotado de uma capacidade assim, muito destrutiva e com uma mente. E essa mente dá um poder muito destrutivo ao homem, sabe? Muito destrutivo. Então, assim, se a gente não voltar e não se assentar e aprender a usar a nossa mente como um processo muito positivo, nós vamos estar cada vez mais desconectados da essência divina. E aí nós vamos sofrer mais, vai ser tudo mais doloroso, os cânceres vão vir mais, as dores vão vir mais, porque você pode desenvolver um câncer depois que você perde alguém. Olha só. Por exemplo, uma falta... Forte isso. Forte. O fígado, por exemplo, é um órgão que remete à memória da falta. Então, se você perde alguém e você não entende sobre a impermanência da vida, se você não está resiliente, a sua dor continua, você sente falta, e você não supera o seu modo de olhar para isso, você pode desenvolver um tumor de fígado por apego. Olha que loucura. Que loucura. Por apego, né? Maurício, voltando aqui para o nosso exemplo mais próximo, né? Claro. O Maurício chegou, nós perguntamos, né? Um ao outro, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Foi mesmo. Né? Uhum. Como você está? Como passou a noite? Não dormi muito bem. Isso. A garganta, hoje eu confesso para vocês aqui, ouvintes, a minha garganta está horrível, né? Com uma tosse. Isso influencia também? Como que é? Como que funciona? Mas hoje ainda, Carla, o que você está sentindo e eu também. Ontem eu tive muita dor cervical, né? Eu fiz o diálogo com a minha mente, eu acredito que foi o processo de injustiça. Eu ontem entrei numa vibe
Na verdade, desde que a Valéria se acidentou, né? Eu entrei numa vibe que eu ficava me questionando, caramba, mas por que, né, tantas outras pessoas? Sim. Por que a Valéria, né? Uma pessoa que só faz o bem e tal. Mas logo eu já saio disso e você é a mesma coisa, né? Ontem foi um reflexo muito pesado, né? Foi... Então, até aí tudo bem. O duro é se você ficar com essa dor, Carla, por mais de 3 meses. Aí significa que você não está sabendo lidar com a recuperação, a resiliência do processo da perda da Valéria. Aí sim. Mas assim, recentemente eu também tive uma noite horrível, né? Eu estou em vagotonia, que é um processo de cura, da perda de homeostase do corpo, Sim. um processo que o corpo entra como se fosse uma febre. Essa noite eu dei uma delirada, eu tive febre, mas é aceitável, né? Porque foi um impacto, foi um DHS, a gente acabou... DHS é um momento de um choque emocional. Então a gente teve esse momento do choque emocional, mas assim, o que a gente tem agora é que erguer cabeça, resiliência, voltar, a vida segue, a vida continua. Qual o aprendizado que eu tirei da Valéria? Eu quero estar mais atento às pessoas que eu amo. Eu quero conviver mais. Porque isso que aconteceu com a Valéria não vai acontecer só com a Valéria. Não. E acontece todos os dias. Todos os dias. Então, quando eu tiver que perder alguém por essa questão da impermanência, que eu deite minha cabeça no travesseiro e fale, eu aproveitei, eu dei valor à essência, e não só a bens materiais, e não a só querer e poder, né? Então, isso passa a ser muito importante dentro de um aprendizado. Então, mementos mori, né? É o que, assim, ó, saber através da morte o valor da vida. Então, ontem ficou claro isso para mim, e eu até falei um pouquinho disso ontem, mas eu estava muito emocionado ontem, né, Carlão? Foi um dia difícil. Então, hoje, falando com um pouco mais de lucidez, mas tá tudo bem com a sua garganta, viu, Carla? Tá tudo bem. Tá tudo bem, É ela só vai uma passar. fase. É a fase, é o choque, isso, né? Isso tá dentro do esperado. Agora, tudo que você tem de sintoma que ultrapassa 3 meses, é preciso você olhar. Muito bem, Maurício, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Carlinha. Imagina, é Eu tô sempre muito muito bom feliz. recebê-lo aqui. E sempre aprendemos muito, é uma aula, realmente. Obrigado, querida, obrigado. Obrigada. Eu fico muito feliz e honrado, viu? Obrigado. Imagina.